Nascido em 1932, Humberto Fontão foi reunindo ao longo dos anos fotografias, cartas, depoimentos e conta com um maravilhoso acervo de entrevistas que fez quando produziu o programa Revista da Semana para a Rádio Friburgo. Entrevistou friburguenses nascidos, em sua maior parte, em princípios do século XX, cujos depoimentos nos revelam uma importante parte do cotidiano de Nova Friburgo no início daquele século. Entrevistamos Humberto Fontão e, paralelamente, serão transmitidas algumas de suas preciosas entrevistas. Humberto Marchon Fontão, o senhor nasceu em 1932. Pelo sobrenome do senhor, a gente percebe que o senhor é descendente de colonos suíços, né? O sobrenome Marchon. O que o senhor tem assim na história familiar sobre a família Marchon? Olha, quando era muito criança, minha mãe falava muito sobre família. E ela, como descendente de família Marchon, ela falava e a gente gostava, achava muito interessante. Ela contava sobre Pedra Riscada, falava lá para baixo, o lugar que passa pela Serra Mavê, Campos Elíseos, né? Então, ela contando essa história, os parentes. Aí, eu, mais tarde, quando aí já peguei uma certa idade, comecei a pesquisar sobre a família Marchon. O lote de terrenos, números, né, como chamava a época deles, era em que situação dessa os núcleos coloniais? Não, ele começou, quando foi sorteado o meu trisavô, que era Jean-Claude Marchon, foi para o Colonial 51, que é encostado no Colonial 61, ali na estrada para São Pedro da Serra. Vargem Alta? Em Vargem Alta. Lá ele não gostou, as terras não eram boas para a agricultura, e ele solicitou a Dom João VI, através do intermediário da época, né, o Padre Malheiro, não sei quem, né, e conseguiu terras que ficam localizadas na Pedra Riscada, lá em Lumiar, para baixo de Lumiar um pouco. Um pouco mais Quer dizer que a região que o lote, né, que chamava de números dele, foi onde hoje seria Vargem Alta, né? Não, isso é. Onde seria Vargem Alta? Onde que ele começou a vida dele ali. Foi o lote dele. E engraçado que essa região é uma região de flores, né? De produção de flores, né? Flores. Acho que ele pegou bem antes de Vargem Alta. Ah, sei. O 61 é bem antes de Vargem Alta. Né? Tá certo. Agora, o senhor nasceu em 1932. Na sua juventude, seria lá pela década de 40, como é que era Nova Friburgo nessa época? Olha, o que eu achava muito interessante em Friburgo, as casas, a maioria, todas baixas, tinham jardins na frente e dos lados, né? Então, era muito bonito. Os quintais, as casas tinham uma todas as casas no fundo, né, tinham pomares, todas elas. Mas eu lembro muito pomar, muitas frutas, né, que tinham, né, em todos os quintais que a gente ia. Era muito interessante, né? A imagem que o senhor tem de Friburgo nessa época, a gente coloca mais ou menos assim na década de 40, do século XX, Friburgo ainda era uma cidade muito rural? Eu não achava, a cidade não era rural, não. A cidade não, né? A cidade era muito interessante. O que eu achava era muito jardins, né? Que tinha principalmente na avenida, umas ruas transversais. A própria Rua General Osório também tinha umas casas com jardins na frente, né? Certo, mas ainda passava muita carroça, né? Olha, um pouco antes se passava. Eu cheguei a morar hoje é a Rua Augusto Spinelli, e tem aquela rua Monte Líbano. Então ali muitos lavradores traziam os produtos, então naqueles em burros, né? E ali muito lamaçal,
e ali tinha pessoas que trabalhavam de botar ferradura no cavalo, a gente ficava vendo, achava muito interessante, a gente era criança, então gostava de ver, cortava o casco, né, e colocava ferradura, mas isso já no final, mais ou menos, década de 30, isso, que eu peguei na rua Monte Livro, que era lama pura. Agora é interessante, o senhor falou que morou na Augusto Pinelli, né? Quando o senhor fala que vinha as tropas de mula, só para as pessoas entenderem, antigamente elas vinham de Amparo pelas Brau. Pelas Brau, né? Exato, caminho, né? Por isso a única coisa que eu peguei... Por isso que o senhor via essas tropas de mula, né? Fiz essa ligação. A estrada zigue-zague, né, que chamava, que hoje pegaria... Quer dizer, só para as pessoas entenderem, a produção agrícola era em Amparo, vinha por onde passava pelas Braunas, né, e descia na Monte Líbano. Por isso que o senhor via esse movimento de troca. Esse movimento, exato. Então o senhor também pegou o Teatro Dona Eugênia. Qual? O Teatro Dona Eugênia, na Augusto peguei. Assisti muitos filmes ali, né? E como é que era esse teatro? O senhor lembra dele assim por dentro? Lembro, era muito bonitinho, muito interessante, né? As cadeiras embaixo, tinha na parte de cima, não vou lembrar como é que se diz. Na torrinha era o segundo andar. Ah, tá. Antes da torrinha, aquela parte da pessoa, não recordo na memória, não vejo o nome que se dá agora. O senhor assistia ali, no caso, no Teatro Dona Eugênia, o senhor pegou a época de cinema, ainda pegou a época de teatro? Eu peguei teatro também. O senhor lembra de Friburgo, quando começaram a chegar as indústrias em Friburgo? Isso provocou assim, né? Quer dizer, quando o senhor nasceu, essas indústrias estavam instaladas. Já estava. Mas Friburgo, na sua juventude, já era uma cidade assim, muito industrial? Era praticamente industrial, né? Né? Era um movimento muito grande dos operários, de bicicletas, eram de tamancos que iam para as fábricas, aquele barulhinho, tac, 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 né, nas calçadas. Esse sentido assim. Então, aquela hora de saída das fábricas, 4 horas, aquele movimento de bicicleta, né? Aí pela cidade. Era bicicleta e tamanco, bicicleta e tamanco. Era muito comum. Era um movimento, né? Haviam poucos carros nessa época, né? Pouquíssimo, né? Por exemplo, eu cheguei a morar na rua Carlos Zébula, quando a senhora falou, então ali se passava carro de boi. Ainda passava ali, carro de boi? Quando eu peguei ali a rua, mais ou menos no início da década de 40. Então era comum passar essas tropas de burro, passava muito por ali também. Aí, mais ou menos em que ano? Isso mais ou menos 42 até os 45, acho que acontecia isso. Mesmo com o trem, você ainda tinha tropas de mula, né? Tinha. E essas tropas, você sabe dizer de onde vinham? Que tipo de mercadoria? Eu não sei exatamente, mas me parece que vinha aí de Conselheiro, Bom Jardim, por aí. Dessa região que vinha, né? Para o mercado de Friburgo, para o centro, né? Eu peguei muito também, lá no Cônigo, eu tinha um tio que tinha uma propriedade lá, nós íamos muito do sítio, e a gente só ouvia as pessoas que se conversavam eram de São Lourenço. Então a produção toda de São Lourenço vinha de São Lourenço, passando por Cascatinha para vir para o Cônigo. Eu tinha a impressão naquela época, era muito pequeno, que ali que era São Lourenço, o Cônigo. Porque quando se falava, todo mundo conversava, era São Lourenço. Então eu também tinha muitas tropas ali também, lá no Cônigo. Vinham de São Lourenço, passando por Cascatinha, e no Cônigo. Para chegar até esse centro, né? Dali provavelmente iam distribuindo pelas cidades também, nas quitandas, armazéns, a produção, né? A família Sertã, que eu achei muito interessante, que a viúva, né? A Sertã, mãe do Raul Sertã, aquele terreno da fábrica Ipu, ela doou para a fábrica Ipu para a construção do prédio lá. Foi doado por ela. Achei muito interessante o sentido progressista dela, né? Para a cidade. Mas aí nós fizemos os 12 espetáculos aqui no Teatro Dona Eugênia, que botaram agora aquele edifício do Gustavo Lira da Silva. O Teatro Dona Eugênia, o Conde de Nova Friburgo trazia as companhias que vinham do estrangeiro, italianas, para
para representar a língua. Ele era conselheiro do imperador Dom Pedro II, e o camarote de honra era para a família imperial, era Dom Pedro II, a Imperatriz Teresa Cristina, a Princesa Isabel Redentora, o Conde D. Mas ele era uma beleza aqueles espetáculos. O meu pai era o carpinteiro dessas companhias, que ele era marceneiro, carpinteiro, e pediam a ele prontamente, ia lá, o Conde dava-se muito com o pai da minha mãe. O pai da minha mãe era o mecânico dele lá em Olaria, aquela olaria de tijolos e tudo. Ele estudou, quer dizer, aprendeu a mecânica e era o chefe lá da olaria, do Conde de Friburgo. Ele falava do Conde com uma simpatia, com uma admiração. O Conde mandou fazer lá no Caledônia degraus direitinho. O imperador subiu ali com a imperatriz, com a princesa Isabel, o Conde D, os outros conselheiros todos, quer dizer, Siribu, que botou o nome dele, o general Argolo, meu Deus, aqui Riachuelo, aqui, né? Então, tiraram tudo isso, né? Tiraram tudo isso. Bom, general Argolo, que é hoje Alberto Brown, bom, mas podiam botar uma outra coisa. Eu sou contra tirar nome de rua, porque sempre tem uma razão de ser. Eu não me lembro outras que o Conde fez, é muita coisa que ele fez. Então, eles subiram daqueles degraus, os escravos ficaram desde o chão até lá em cima do Caledônia. Eles subiram todos de casa. E o imperador ia cumprimentando. Caledônia, que é o Pico da Caledônia? Pico da Caledônia, o imperador de lá ele era um homem de cultura, um homem que gostava de ciência, de tudo, de maneira que ele tinha aparelhos e tudo mais. De lá ele viu a Guanabara, lá do Pico da Caledônia. Mas ele foi ali cumprimentando todos os escravos. Você estava presente mesmo? Não, meu filho, eu não era nascido. Não era nascido. O meu avô que me contou isso tudo. Aliás, ele deixou escrito uma letra, não era muito boa, porque ele não tinha assim, uma certa instrução. Joaquim Marques de Almeida, pai da minha mãe. Você falou que o pai do seu avô deixou escrito que Dom Pedro foi na Caledônia? Não sei onde está. Tudo, ele relatou tudo do Conde. Ele era amigo íntimo do Conde. Não, mas quem relatou isso por escrito? Foi o Joaquim Marques de Almeida, que era empregado dele. O senhor leu isso? Li diversas vezes, mas não sei onde está agora. Mudaram.